Você já se perguntou quão fiel você é? Se a gente fosse aí fazer uma métrica, uma escala de 0 a 100, qual a nota você daria para a sua fidelidade? Ou melhor, quão por cento você é fiel? O fato é que nós valorizamos demais a fidelidade como uma virtude. Nós queremos ser pessoas fiéis, afinal de contas somos cristãos, e também esperamos fidelidade das pessoas que nós amamos e convivemos. Nós esperamos fidelidade do marido, nós esperamos fidelidade dos filhos, dos pais, das amigas, dos amigos. Nós esperamos e criamos a expectativa de vivenciar um relacionamento cuja fidelidade é uma das bases. Isso é ótimo. Mas a pergunta agora vai ser um pouquinho diferente. O quão fiel você consegue ser ou imagina-se ser se se envolver em sua própria vida, perseguição, tortura, morte, apedrejamento? Entende a pergunta? Porque quando a Bíblia fala de fidelidade, quando ela relata, né, histórias de homens que foram fiéis, era um contexto de muita perseguição, de homens que a sua própria fé e sua própria vida foram colocados à prova. E essa é uma grande questão para nós analisarmos quando pensamos em fidelidade. Fidelidade não é apenas uma virtude, fidelidade é um princípio. Fidelidade que tem em jogo é o quão importante é, ou qual é a prioridade real da nossa vida e se Deus realmente é uma prioridade. Nós vimos isso na história de Daniel, de João, de Estevão, do próprio Paulo, homens que foram açoitados, perseguidos, homens que foram maltratados e até mortos em nome daquilo que acreditavam e não abriram mão das suas crenças, ou seja, se mantiveram fiel até o fim. É fácil ser fiel no mundo que nós estamos vivendo? Num mundo com tanta calamidade, com tantas pressões sociais, com tantas dificuldades diárias, não é fácil. Os apelos para nós sermos infiéis, eles são muitos. Esse a gente chama de uma decadência, é a decadência da modernidade. Tantos apelos e dificuldades para exercermos a fidelidade. É interessante porque a Bíblia, quando ela fala sobre isso e relata, né, por exemplo, Jeremias, e eu gosto muito de pensar em Jeremias, um homem com tantos conflitos emocionais, com tanta timidez, que conseguiu ser fiel ao chamado de Deus e conseguiu também ser fiel a si mesmo, à sua essência de quem ele era, permitindo que Deus o transformasse de um homem tímido, de um homem retraído, de um homem introvertido, inseguro, com grandes conflitos emocionais, em um homem extremamente relevante, poderoso, um grande herói para aquele tempo. E aí, e quando nós olhamos para a nossa vida, será que a gente vê em nós a capacidade de desenvolvermos tamanha fé e sermos fiéis como estes homens do passado foram? A grande questão, volto a dizer, está em nossas prioridades. E eu gosto muito do que o tema do dia nos trouxe, dizendo assim: o Salvador se identificou com nossas necessidades e fraquezas. E aqui está falando então de Jesus. Agora pense na figura de Jesus, o grande Cristo, um homem salvador, que se colocou na posição de homem, se permitiu a fragilidade, a vulnerabilidade, se permitiu a fraqueza e as tentações. Este homem, ele deixou um grande exemplo de força. Ele deixou, na verdade, um grande caminho, o grande segredo, o grande passo para sermos pessoas fortes em tempos difíceis. Quando Jesus estava muito próximo de chegar à cruz, ele sabia o que ele enfrentaria. E ele teve medo, ele sentiu angústia, ele teve dúvidas. E naquele momento ele sabia qual era a melhor coisa, ou o que era principal, primordial fazer para se fortalecer e viver a agonia da cruz. Ele decidiu orar. Então ele chama os discípulos, eles vão para o monte e ali ele começa a orar, a entregar a sua angústia, a sua preocupação, os seus medos nas mãos do Pai. É interessante que os discípulos dormem e Jesus, ele tinha o hábito da oração. A Bíblia fala que, como de costume, isso quer dizer que ele fazia isso como uma rotina, era uma prática espiritual, era um hábito espiritual de Jesus orar, mesmo sendo o Todo-Poderoso Jesus. Então Jesus, ele olha para os discípulos e fala: gente, vocês não conseguem passar nenhuma noite em oração? Para Jesus, passar uma noite em oração era algo muito simples, era algo muito prático. Para os discípulos não era. Por que não era para os discípulos? Porque os discípulos ainda não tinham desenvolvido o hábito, não tinham desenvolvido uma prática espiritual que os colocasse no seu cérebro aquela sensação do prazer da companhia de Deus. Os discípulos ainda não tinham experimentado isso, mas Jesus sabia o que ele realmente precisava. Ele sabia que para
ter fortalecimento e viver os últimos momentos da vida dele aqui na Terra, ele precisava de um fortalecimento maior que vinha do Pai, que vinha do trono. E por isso, então, ele se dedica a orar. E você, quais lutas tem enfrentado? Quais as batalhas que tem travado? Será que você já conseguiu sentir prazer em passar horas com Deus? Você já conseguiu desenvolver uma rotina espiritual, uma prática espiritual que gera prazer e alegria estar na presença do Pai? Esses 10 dias servem para te lembrar que as batalhas dessa vida, elas são vencidas numa audiência com o Senhor. Que é na intimidade do seu quarto, do seu lar, da sua casa, de qualquer cantinho que você escolher, é lá, neste ambiente, que você consegue ou conseguirá receber a força que vem do alto. Não há outro caminho para nos fortalecermos e mantermos a nossa fidelidade a Deus até o último segundo dessa terra, independente do que vamos passar e sofrer, se não for através da oração. A oração é o caminho. Mesmo que demore, ore. E não esqueça, que não seja a dor que te motive a orar, mas a saudade do teu Pai, teu amigo, teu Mestre, Jesus. Um abraço.